Pergunta: como se faz pra irritar um otaku? Resposta: chega no ouvido dele e fala: live action americano de anime. Corre que o otaku tá puto! E eu entendo, isso cai perfeitamente na narrativa do ocidente bundão e imbecil se apropriando da cultura sofisticada e superior do oriente. Mas eu não acho a infâmia do remake ocidental de anime totalmente merecida. Em grande parte porque simplesmente não tem casos o suficiente para construir uma tendência. Os filmes americanos baseados em anime que nós temos são poucos e são um punhado de casos isolados que não tem muito a ver um com o outro. O caso mais infame de todos, com certeza, é Dragon Ball Evolution, que é uma adaptação absolutamente patética para o anime mais icônico de todos os tempos, sem dúvidas. Mas, assim, vocês estão ligados que esse é um filme de baixo orçamento feito pela produtora do Brett Ratner, né? Tipo, o que vocês esperavam? Por mais que ele seja de 2009, ele tem mais a ver com os live actions de Hokuto no Ken e Guyver, sabe? Filmes B produzidos nos anos 90 com foco no mercado de home video, porque nessa época, animes e mangás ainda são vistos como material obscuro no ocidente, e portanto, fácil de adquirir os direitos por qualquer produtor de exploitation. Don't turn your back on me! You're already dead. O que eu quero dizer é, Dragon Ball Evolution não prova nada, só prova que o Brett Ratner é um filho da puta. Se for pra Hollywood destruir Dragon Ball, ela vai destruir em estilo. Tipo live action de Ghost in the Shell, uma super produção extravagante que pasteuriza todos os temas do original em um produto genérico e tentando compensar com fanservices baratos que ainda lida com o transporte cultural do Oriente pro Ocidente da forma mais desastrosa possível. Esse sim, pra mim, é o verdadeiro bicho-papão do que Hollywood pode fazer com animes. Mas também tem outros casos. Ano passado, Alita foi um filme muito caro, muito bagunçado, mas inegavelmente apaixonado que é meio que a adaptação perfeita do mangá. O tipo de superprodução imperfeita destinada a virar cult que nós precisamos valorizar mais. E também tem o Speed Racer das Wachowskis, que é estilosíssimo, entusiasmado, psicodélico e foda pra caralho. Totalmente subestimado na época porque em 2008 a gente só queria saber de mamar o pau do Nolan falando em sombrio e realista. Sério, se esse mesmo exato filme tivesse sido feito no Japão pelo Takashi Miike hoje, todo otaku clamaria ele como uma obra-prima cult. E aí tem o Death Note da Netflix. Minha nossa, mas como esse filme é odiado. No dia que ele saiu, ele já deu à luz a 1 milhão de memes detonando o filme e simultaneamente ajudou a popularizar o melhor meme de todos os tempos, o esqueleto anti-otaku. Como o maior crime que os americanos cometeram contra os japoneses desde Nagasaki, a cara do Nightwolf gritando virou um símbolo de ódio coletivo na internet. Corações foram partidos, amizades foram rompidas, nações foram à ruína e a magnum opus de Tsugumi Oba e Takeshi Obata foi reduzida a uma piada. Como? Como se atreve, Death Note da Netflix? Eu gosto desse filme. Essa talvez seja a mais arriscada de todas as minhas opiniões diferentonas aqui. E olha que eu já disse que eu não gostei de Coringa, e eu meio que também já defendi Batman e Robin nesse canal. Olha, nunca foi minha intenção fazer desse um canal afrontoso só por polêmica. E eu juro que eu não tô fazendo esse vídeo só pra deixar o otaku puto. Esse é só, tipo, 30% do meu objetivo. Mas eu tô ciente que eu tô andando em uma corda bamba. Enquanto isso, aproveitando que já estamos aqui, vamos dar uma ajudinha pro youtuber fudido e curtir o vídeo, se inscrever no canal. Esse tipo de coisa ajuda bastante. E se quiser ir além, dá uma olhada no meu Apoia-se. Os meus apoiadores são quem ajudam esse canal a sobreviver e eles ainda têm direito a umas recompensas bacanas, então dá uma olhada. O link tá na descrição. Enfim. O ódio em torno desse filme se baseia em 2 princípios: que o material original é uma obra-prima perfeita e altamente intelectual, e que o filme é o lixo emborrecido pra estadunidense que disseca a base. Nenhum dos dois eu acho verdade. Death Note é uma das obras mais populares dos mangás e animes dos anos 2000 e continua firme e forte até hoje.
É uma das portas de entrada ideal para vários pobres coitados pra vida otaka, em boa parte porque ele tem só 12 volumes ou 37 episódios e uma premissa de high concept que é acessível pra qualquer um, mas também instigante e perversa, então você se sente um danadinho subversivo assistindo, especialmente se você estiver na idade perfeita, lá com uns 15 anos, porque esse é um shonen com todas as marcas e afetações emblemáticas de um shonen e o mesmo público-alvo de um shonen literalmente publicado na Shonen Jump, mas que também desvirtua a jornada típica de um adolescente dedicado com um objetivo muito claro e muito específico de se tornar o Hokage, ou o Rei dos Piratas, ou o Mestre Pokémon, pra uma coisa mais sinistra, tipo literalmente dominar o mundo. E é por isso que um monte de gente gosta de fingir que é um seinen, porque nerds são inseguros e eles gostam de fingir que a mídia que eles consomem é só coisa de adulto. Mas o fato é que Death Note é uma das peças menos celebradas, mas não menos cruciais, da febre da cultura emo. Uma representação perfeita da atitude edgy afetada da juventude dos anos 2000, com uma sensibilidade estética que eu posso apenas definir como se o seu subnick do MSN em 2007 criasse vida em animação. Uma vibe que eu não ironicamente sinto falta. Ele tem os 2 primeiros terços viciantes, um último terço muito ruim, e aí ele recupera um pouco o fôlego lá no finalzinho para uma conclusão satisfatória o suficiente para que você lembre de toda a experiência com bastante carinho. Em suma, é um mangá muito bobo, muito divertido, que não é nem de longe tão inteligente quanto ele acha que é, e que eu amo sinceramente. O filme de Death Note não é perfeito de jeito nenhum, ele tem a sua cota de falhas bem evidentes. Ele tem uns saltos de lógica bizarros, e por mais que eu respeite a decisão de fazer o corte final com 1h40 e ter essa montagem bem estilizada inspirada em videoclipe, não dá pra negar que esse é um filme que poderia usar uma meia hora a mais. Mas também tem um monte de outras coisas, as coisas que mais deixam os fãs revoltados, que eu não só acho que não merecem esse ódio, como são genuinamente algumas das coisas que eu mais gostei, por mais que fosse uma pegada muito diferente de tudo que a gente estava acostumado na franquia e tenha alienado a maioria dos fãs. E não é só que eu gostei do filme, tipo, bacaninha, aí eu segui com a minha vida e esqueci. Não, imperfeito do jeito que ele é, o filme meio que me cativou. Eu me vi voltando a ele algumas vezes, primeiro pra tentar entender por que eu não odiei esse filme que parece evidente, o porquê de todo mundo ter odiado, e depois simplesmente por diversão. E a verdade é que eu realmente gosto desse filme, não como guilty pleasure, não de forma irônica, eu realmente tô meio que em sintonia com a vibe que ele passa e as ideias que ele tem. É um filme imperfeito e memorável para uma franquia imperfeita e memorável. Isso porque o que poderia ser um filme tão desinteressante quanto um remake americano de Death Note feito mais de 10 anos depois, foi feito por pessoas interessantes. Eu quero falar um pouquinho sobre o diretor. Adam Wingard é mó maneiro. Ele não é um Robert Eggers, um Ari Aster, ou toda essa galera que faz os filmes da 24 com essa nova onda de terror prestigioso, que eu respeito bastante, por sinal. Eu só acho que quem vem com essas nomenclaturas pretensiosas de chamar isso de é o pós-horror, eu acho isso um saco. Não, Adam Wingard claramente é um cara que devora coisas dos anos 80. O lance dele é muito mais John Carpenter, Wes Craven, Sam Raimi. Geralmente tem tudo um senso de amor, uma autoconsciência. Ele fez Você é o Próximo, o primeiro filme dele lançado em grande circuito, com um orçamento de 1 milhão e que tem todo o humor e diversão de um Wes Craven. Claramente Adam Wingard gosta de Pânico, e ele conseguiu um carinho cult por fãs de terror logo aí. Ou então O Hóspede de 2014, um thriller bem maneiro sobre a reverência dos estadunidenses por soldados e o exército, e uma exemplificação muito cinema de terror do que tem errado nisso. O Dan Stevens tá ótimo nele. Esse é o tipo de filme pós 11 de setembro que o John Carpenter faria se ele não tivesse aposentado. Atualmente ele tá finalizando a pós-produção de Godzilla vs Kong, o grande crossover do universo de monstros da Warner, que tem rendido uns filmes divertidos, então eu tô empolgado. Apropriadamente, a sua interpretação de Death Note é como um filme teen de médio orçamento, sangrento e sarcástico que é uma mistura de terror, suspense, romance e comédia, mas que ainda é bem espertinho, sem fingir que é. Mais uma vez, talvez o tipo de filme que o Wes Craven poderia ter feito nos seus bons dias, junto de um humor negro bem inspirado em Heathers. Definitivamente
definitivamente não é o melodrama gótico ao som de coro religioso dramático que se leva tão a sério ao ponto de autoparódia, como é o anime. E eu juro que eu digo isso como um elogio, eu acho um charme, mas essa é a graça. A direção é vibrante e estilosa, eu adoro como esse filme parece. Pra efeito de comparação, eu também reassisti os filmes live action japoneses que saíram nos anos 2000, que eu nunca fui muito fã. Eles são mais fiéis ao material original, mas eles também são tão monótonos e sem energia. É só colocar lado a lado qualquer cena do primeiro filme com a versão da Netflix e a diferença é dia e noite. Um bom exemplo é como o filme conseguiu realizar o Ryuki. Eu amo muito como o personagem foi executado visualmente. Ao invés de simplesmente fazerem um bonecão de CGI, eles pegaram o ator Jason Liles, que tem mais de 2 metros, colocaram ele numa fantasia, e aí só o rosto é feito em CGI, com a voz e o motion capture facial do Willem Dafoe, que é literalmente o fancasting mais óbvio do universo pro personagem. Oh, I think you like playing God. Isso faz toda a diferença, dá uma tangibilidade pro personagem, e acaba sendo a oportunidade perfeita pro Adam Wingard exercitar aquela linguagem de filme de terror old school. O Ryuki tá sempre nas sombras, sempre em uma composição misteriosa e bem cuidada, tem um peso ideal pra ideia que tem sempre um demônio invisível seguindo o Light por aí. E eu juro que eu não tô dizendo isso como indireta pro Ryuki digital bizarro dos live action japoneses. Se bem que, porra, Japão, vocês são a terra do tokusatsu. Ninguém tem mais moral pra colocar alguém numa fantasia de monstro do que vocês. Precisava disso? O filme também tem a fotografia do David Tattersall, o mesmo responsável pelo live action do Speed Racer, e ela captura aquela estética de gótico moderno realista do anime, mas autoconsciente com uma pitada extra de neon e pop inspirado nos anos 80. Comparar com os outros live actions também me fez perceber que se por um lado o filme é apressado em alguns pontos, por outro ele não tem uma grama de gordura. A história avança de forma super estilosa e ele nunca é chato. E ele ainda tem as suas excentricidades que vão totalmente além das sensibilidades do que a gente tá acostumado com Death Note. Tipo, tem uma hora que o Adam Wingard basicamente fala: eu quero fazer umas tomadas maneiras de Casa Mal Assombrada aí. E ele simplesmente faz isso. E depois uns 2 parágrafos no roteiro do L capturando o Light é transformado em uma super sequência de perseguição. Ai, mas Death Note não deveria ter cenas de ação. Deveria só ter super batalhas de xadrez mental. É o que você pode dizer. Mas esses dogmas de fã do que um filme pode ou não ter não significam nada. Simplesmente você não esfrega a possibilidade de filmar uma cena de perseguição maneira pra um diretor empolgado e espera que ele deixe pra lá. E é realmente uma sequência mó legal, uma das minhas favoritas do filme. Ela é informada pelo desenvolvimento dos 2 personagens, e o jeito que o Nat Wolff corre e o jeito que o Lakeith Stanfield corre são uma das minhas batidas de caracterização favoritas do filme. E eu não quero dizer que só porque o filme tem um diretor interessante, ele é automaticamente bom, mas é injusto desvalorizar o talento envolvido no filme só pra ter um ataque de pelanco otaku. Por exemplo, eu fui atrás de algumas entrevistas que o diretor fez na época, e são uns vídeos no YouTube super normais, onde ele dá uns depoimentos bem legais sobre o processo dele no filme, e ainda assim as pessoas se amontoaram pra dar dislike. Tipo, vai tomar no cu, bando de otaku fresco. Eu me arrependo do título desse vídeo cada vez menos. Essa foi uma extravasada catártica. Enfim, pra gente fazer isso direito, a gente precisa ir além do filme e entender Death Note em um contexto maior. E sinceramente, porque eu acho que eu preciso de toda a moral do mundo pra te convencer, eu trouxe aqui a única outra pessoa desse mundo que parece que quer tanto defender o ponto de vista desse filme quanto eu. Então, cá está o Henrique do Quadro em Branco. Essa é a primeira página de Death Note. A primeira vez que a gente vê Light Yagami, ou até depois dessa sequência de apresentação do mundo dos Shinigamis, a primeira imagem que a gente tem desse garoto colegial é essa. Um olhar desanimado, com a cabeça escorada no cotovelo, olhando entediado pela janela. Do lado do balão "O mundo está podre", antes dele, a gente lê "Todo dia a mesma coisa, que saco". Só que metade disso costuma ser ignorado quando se discute Death Note. Porque o importante destacar aqui é que não só o Ryuki queria achar alguma coisa pra fazer e por isso jogou o caderno no mundo dos humanos, como o mangá também nos apresenta o Light com uma posição parecida, de quem olhava pela janela esperando alguma coisa acontecer. E o que acontece, vocês já sabem, o Death Note. E aí o mundo está podre. Mas ok, eu não vou colocar a culpa disso nas pessoas. A
culpa é do anime. Tipo, ele não só trata tudo como muito mais importante e grandioso desde o começo, não só como um caderninho qualquer caindo lá no meio do pátio, como inclusive a ordem de apresentação de alguns eventos muda. Por exemplo, no anime, o Light pega o Death Note, lê as regras, vê o noticiário com o criminoso na TV, aquela história que vocês já sabem, e testa ali essa coisa de matar gente com caderno. Tudo contado de forma bastante linear, antes dele conhecer o Ryuki e dar o gritinho. A gente volta depois no gritinho. E por mais que muitas pessoas provavelmente lembrem de Death Note pelo anime, no mangá não é assim que as coisas acontecem. Cronologicamente pode até ser, mas acompanhem comigo. No quadrinho, quando ele chega em casa com o caderno e dá aquela lida esperta nas páginas, a gente tem esses quadros. Basta escrever o nome para que alguém morra, que besteira. Uma bocejada e um código preto. O tempo passa e o Ryuki aparece, gritinho, e sabem como eles se identificam um com o outro? Isso mesmo. São dois grandes entediados. Sério, rola até o super match, então eu também tava entediado. Esse é o argumento do Light para ter escrito tantos nomes no Death Note. Informação essa que inclusive é uma revelação, porque o mangá escolhe primeiro nos explicar essa motivação, o tédio, do que mostrar ele vendo o crime na TV. Isso acontece na forma de flashback. É uma coisa importante porque é a partir disso que a gente assiste tudo aquilo que aconteceu, não sob uma lente de justiça acima de qualquer coisa, mas de alguém que na verdade estava principalmente querendo algo estimulante fora da monotonia da rotina dele. Antes da discussão, ele é um herói ou um vilão, tinha um ponto ali de, ele não tinha nada pra fazer mesmo. O bocejo, o olhar pela janela, as intenções, são muitos sinais disso só nesse primeiro capítulo. O que eu acho irônico de tanta gente putaça com o filme por ele ser tão diferente do mangá é que eu também vejo muito pouca gente se dando ao trabalho de interpretar de forma construtiva a obra original. Então, uma vez que você remove a primeira camada de thriller pop sobrenatural melodramático, sobre o que é Death Note? Tsugumi Ohba já falou em entrevista algumas vezes que ele não estava tentando falar nada de importante no mangá sobre justiça, ou morte, ou moralidade, ou qualquer coisa do tipo. Ele só estava tentando escrever uma história divertida. Pessoalmente, eu sempre encarei como se ele estivesse só fazendo a sonsa, para não ter que ditar sua história para todo mundo e deixar que os outros tirem as suas próprias conclusões. Mas mesmo se isso for verdade, e ele tiver escrito sem qualquer pretensão de passar uma mensagem, isso não torna a obra imune à leitura. Até porque a última coisa que a gente precisa é de um convite franco pro analfabetismo midiático. E convenhamos, com uma premissa assim, é difícil conceber uma história como essa como sendo apolítica, não importa quanto se tente. Então, por minha interpretação, eu encaro o mangá fundamentalmente como uma sátira a diversos aspectos da cultura japonesa. Agora, por que diabos Light Yagami e o seu tédio incurável seriam relacionáveis pro japonês médio que tá lendo a revista? Por que logo uma obra que nasce no início dos anos 2000 em uma das maiores economias e um dos maiores países consumidores de cultura pop do mundo, tão naturalmente surge um sentimento de apatia desses? Obviamente que eu não sou nenhum grande especialista em sociedade japonesa, mas essa ideia do Japão como um país surpreendentemente cada vez mais próspero pós-final da Segunda Guerra, literalmente chamam de milagre japonês essa segunda economia, paralelamente com essa sendo uma sociedade cada vez mais distante de suas tradições e cultura, forçadamente em muitos aspectos. Depois que a guerra acabou, o Japão continuou sendo ocupado pelos Estados Unidos. Até 52, discutir a bomba atômica não era só um tabu, era decreto, não podia. E até hoje se debate internacionalmente o interesse do próprio governo japonês em não discutir metodologias de guerra comuns e aceitas em outros tempos do Japão. Tudo isso são temas que a gente vê sendo discutido na produção cultural moderna japonesa, como Paranoia Agent, do Satoshi Kon. Porque não só a produção cultural, como a economia japonesa passaram por fortes processos de despersonalização. A nova versão domesticada pelos Estados Unidos de um Japão pacifista e progressista tinha uma economia industrial fortemente inclinada para a exportação. Tu com certeza já ouviu falar de alguma marca japonesa que explodiu em meados dos anos 80. Concentrando cada vez mais riqueza e distribuindo essa riqueza totalmente dentro de uma lógica de crescimento capitalista desenfreado, por muito tempo se viu com otimismo o Japão como esse grande exemplo de país sem recursos crescendo espetacularmente na base do trabalho e do esforço. Lógico que isso aconteceu às custas de diversas jornadas de trabalho desumanas, de um clima generalizado de competição na área estudantil e profissional que tomou conta do país, e os reflexos disso tu provavelmente já ouviu falar na quantidade alarmante de mortes por excesso de trabalho e suicídios decorrentes de uma atmosfera escolar sufocante no Japão. Mas o ponto é, o Japão finalmente tinha uma economia mais planificada do que nunca, só que as gerações mais novas iam olhando com cada vez menos empolgação para essa conquista do país. O que tem de então interessante nessa nova perspectiva que o Japão atingiu? Tem um personagem no mangá Sanctuary que até fala, esse Japão é próspero demais.
O que esse personagem, o Asami, queria não era promover o bem-estar e a prosperidade. Segundo ele, não existe futuro para uma nação tão mimada quanto o Japão. O Japão tem uma cultura super punitivista. O nível de condenação de casos lá na Suprema Corte é mais de 99%, sério. Apoiado por um discurso populista, sensacionalização da mídia e um sentimento de vamos tornar o Japão seguro mais uma vez, que eu tenho certeza que vocês podem perceber que ecoa uma vibe reacionária igual a vários outros lugares do mundo. E isso sem falar na ênfase da sociedade por status, hierarquia, disciplina, patriarcado, pressões estéticas, acadêmicas, econômicas, tudo coisas que criam um peso muito tóxico na cabeça de muitos japoneses. Entende onde a gente está querendo chegar? Por trás do grande discurso de manter o povo japonês na linha, o Light era um adolescente que já tinha um futuro perfeito pela frente. Logo no primeiro capítulo, a gente vê que tudo que ele precisa para a família ficar satisfeita é continuar tirando o primeiro lugar nas provas. E para ele isso não é nenhuma grande questão. Ele não poderia se importar menos. Isso porque, mesmo sendo um estudante exemplar, ele não esperava nada de incrível dali para frente. Isso significa que o Light tem menos a ver com qualquer adolescente médio ocidental do que tem a ver com o Shinji e as dificuldades de se entender como um indivíduo próprio e complexo, a não ser através de uma função. Isso tudo não precisa ser dito no mangá. É claro, o Shinji é a própria representação do jovem adolescente deprimido por conta das pressões sociais que esperam que ele viva um certo ideal. Já o Light, para todos os efeitos, é o próprio ideal do estudante japonês. Ele é super inteligente, diligente, estudioso, melhor da turma, é popular, bonito, ambicioso, já tem os seus planos de carreira prontos pro resto da vida. Se ele e o Shinji fossem irmãos, o Gendo só ia falar com o Shinji pra perguntar por que ele não é igual ao Light. Seu irmão já passou até em concurso público, eu sei, moleque, tá fazendo o que, seu merda? Para todos os efeitos, ele é o estudante japonês ideal. Mas quando você olha além da superfície, você vê o que ele realmente é. Ele é um psicopata, narcisista. Todos os amigos dele não passam de um acessório. As mulheres são um mero objeto a serem manipulados. Ele estuda só pra inflar o próprio ego e afirmar status, e aí eleva essa mesma lógica pro Death Note e mata pessoas por tédio e por ilusões de grandeza. Ele é a cultura punitivista e hierárquica patriarcal elevada ao extremo, e cujo status pelo qual ele obceca é literalmente o de um deus. Light é esse reflexo sinistro da sociedade japonesa. Ele é muito Black Mirror antes do Black Mirror. Ele está para sua cultura como Patrick Bateman está para a cultura yuppie da sociedade americana na era Reagan. Ou pelo menos é como eu interpreto. Sinceramente, o mangá é meio ideológica e tematicamente confuso, e se contradiz em várias questões e mal arranha a superfície na maioria delas. Tipo, o Light já tá se autodeclarando o deus do novo mundo no fim do capítulo 1, e no capítulo 2 ele já tá totalmente disposto a matar inocentes só por chamarem ele de bobo feio cabeça de mamão. Mas aí o mangá gosta de ficar implicando que ele na verdade é só uma vítima do Death Note, mesmo ele mostrando absolutamente zero nuance com o personagem ao longo da história toda. Pior é quando o Oba decide usar o Light como porta-voz pro que, obviamente, são seus textões de opinião banal. Digamos que os alunos fossem chamados para discutir se pessoas mais merecem morrer. Pode apostar que todos dariam a resposta politicamente correta. É o que elas devem dizer. Essa é a resposta correta a dar. Os humanos estão sempre tentando manter as aparências quando estão em público. Sim, Light, vivemos em uma sociedade. Agora, pelo amor de Deus, cala a boca. Mas aí, se tomarmos como ponto de partida essa minha interpretação de Death Note como uma sátira social, eu acho que dá pra entender pra onde é que eu tô indo na minha defesa do remake americano, né? É uma reinterpretação cultural. O dos Estados Unidos também tem uma cultura punitivista, também apoiada por um discurso populista, sensacionalização da mídia, e eu não preciso nem falar do sentimento de vamos tornar a América grande outra vez, né? Mas em texturas bastante diferentes do que o Japão. E é daí que vem as grandes diferenças da versão da Netflix que deixou os fãs putaços. Mas eu acho a adaptação de Death Note pra cultura americana não só uma ideia válida, mas justamente o que torna o filme interessante. Eu digo isso porque eu acho que muita gente já revira os olhos no segundo que eles percebem que esse é o Death Note, com líderes de torcida, bares de formatura e bullies, mas eu acho que esse é justamente o ponto. E o filme vai além de apenas inserir certas iconografias do colegial americano. O papel de uma virtualização da vida que o Death Note representa pro Light, preenchendo esse vazio de propósito com que o personagem é apresentado a princípio, sabe, isso existe em raízes não tão diferentes do que a própria cultura otaku existe. Simplesmente jogar esse mesmo personagem numa escola americana e esperar que funcione em algum nível que não seja puramente nostálgico no sentido de agradar o
fã que quer ver a exata mesma história e a exata mesma estética ali, é ignorar todo o contexto político onde surge a obra original e que, convenhamos, em muito pouco tem a ver com as relações e hierarquias nos Estados Unidos. Porque não existe cabeça mais ocupada com aspirações e vontades do que a do colegial americano, com todo o discurso de American Way e liberdade acima de tudo. Esse jovem, assim como qualquer jovem numa escola estadunidense, quer ser especial. Especialmente um jovem branco de uma classe média pós-crise de 2008 com mais instabilidades do que seguranças, quer que seu privilégio de floquinho de neve caia do céu e ele finalmente possa exercer toda a sua individualidade. O capitalismo está em algum lugar de onde as duas versões começam, a japonesa e a americana. Mas não é que o Wingard traiu Death Note. Na verdade, ele foi atento em perceber que essa realidade socioeconômica de onde surge a obra original não só é totalmente diferente da realidade onde ia surgir o filme da Netflix, como nunca foi a intenção do mangá esfregar isso na cara de ninguém. É um legítimo shonen, entretenimento pensado por público masculino adolescente no Japão. Nada mais justo do que a adaptação ser um legítimo entretenimento colegial adolescente nos Estados Unidos. Em uma entrevista para o site The Verge, o Adam Wingard disse o seguinte: "Eu acho que tem um aspecto muito americano no filme, no sentido que somos um país que sempre parece achar que é o número 1, e que a nossa responsabilidade é fiscalizar o mundo. Light Turner, de muitas formas, representa esse conceito. Ele se acha moralmente superior. Ele leu que a Coreia do Norte ama, então ele vai atrás de um general norte-coreano. Ele leu sobre o Estado Islâmico, então ele explode um campo da ISIS. Mas no fim do dia, igual a outras coisas americanas, ele não sabe nada de nada, porque ele é um garoto de ensino médio. Ele é como a encarnação da CIA e do exército americano. Isso é que é legal em Death Note. Ele pode ser traduzido de diferentes formas e ainda manter os seus valores centrais. Ele tem um contexto diferente quando colocado em lugares diferentes." Nada mais importante para entender o discurso do filme e como ele difere da obra original do que a forma como ele constrói o seu protagonista. Como eu já disse, Light Yagami, ou Yagami Raito, se você for um otaku mais fedido do que o normal, é um personagem absolutamente icônico. Inteligente, charmoso, manipulador, diabólico, Kira é tipo a contraparte anime metrosexual do Heisenberg e tão celebrado quanto. Aí, eis que chega Hollywood e nos entrega Light Turner. Light Turner é um idiota. Ele é gado pra caralho. Ele é cagão. Ele é patético. Ele tem luzes no cabelo. Ele é perfeito. E o filme está plenamente ciente disso. Ele tem total desprezo pelo personagem. O Light do mangá é o Fausto que acaba sendo muito mais do que o Mephistófeles esperava, pelo menos até o final. O Light desse filme é Macbeth, completo com suas próprias versões de Lady Macbeth, Macduff e as Três Bruxas. Mais próximo da cultura pop americana, o Light do filme é uma versão deturpada do Homem-Aranha, tanto quanto do mangá é uma versão deturpada dos heróis supermotivados do shonen. O pobre nerd vítima de bullying completo com um crush na garota dos sonhos e o familiar morto tragicamente, que eventualmente recebe grandes poderes e decide usá-los para viver a sua fantasia de grandes responsabilidades. Até que entra o olhar subversivo do filme que remove o véu de coitadinho e expõe suas hipocrisias, perfeito para o momento pós-Gamergate e a era Trump, onde mais do que nunca nós oficialmente sabemos que nerd é um conceito de merda. Por falar em Homem-Aranha, eu me sinto meio que repetindo meus argumentos em defesa do Peter Parker emo do Homem-Aranha 3, onde nerds têm um treco porque não entendem ironia ou se fazem de sonsos porque não querem admitir que eles claramente são o alvo da piada. Tanto que eu acho que o grande injustiçado nessa parada toda é o Nightwolf, que acabou recebendo boa parte do hate, como se o Light fosse culpa de uma falha de atuação dele. Como se ele tivesse tentando passar algum tipo de dignidade, mas cada gritinho patético, cada cara de panaca é exatamente o que o personagem precisa. O elenco todo do filme é bom, mas o Nightwolf é quem mais sofreu backlash como o rosto de tudo de ruim do filme. Acabou meio que estigmatizado como o Naked Brothers Band que deu errado, mas quer saber? O irmão dele foi fazer Hereditário e foi tudo prestigiado, mas aí ficou todo fudido da cabeça. O Nightwolf fez Death Note um ano antes, se divertiu e ainda deixou o taco puto. Então, parece que o jogo virou, não é mesmo, irmãozinho? Ai, eu não tenho maturidade pra ensaio. O mangá é sobre como o ideal de um jovem japonês, na verdade, é um psicopata apático, e o filme é sobre o jovem americano branco medíocre com síndrome paternalista que acha que o mundo pode ser resolvido na base da retaliação reacionária, sem nenhum fundamento sociológico, e ainda acha que tem moral pra meter o dedo em questões sociais internacionais, tudo enquanto ainda se achando do grande herói altruísta. Mas acho que vai um pouco além. Não é só uma questão cultural. Não é só que eu encare esse Light como uma contraparte americano burro pro asiático fodão do mangá. Não é nem que eu ache ele a antítese do personagem original, mas sim o choque de realidade que ele tanto precisa.
um grande cuecão midiático, por assim dizer. Porque o negócio é o seguinte, caso não tenha ficado claro, pau no cu do Light Yagami. Aquele fedelho reacinha de merda que se acha melhor que todo mundo, acha que o mundo gira em torno dele e acha que todo mundo precisa seguir o seu culto narcisista. Por mais que ele se finja de inteligente, ele é obviamente anti-intelectual. Ele é um bosta. E isso deveria ser óbvio, né? Quero dizer, ele é o vilão. E enquanto esse preceito é verdade em teoria, a verdade é que o mangá e o anime passam a maior parte do seu tempo achando formas de massagear o ego do seu protagonista. Nossa, Light, eu sei que eu não deveria gostar de você porque você é um bad boy, mas você é tão inteligente, tão charmoso, tão determinado. O jeito que você come batatinha e posa em simbolismo brega é tão sexy. E aí, lá na retinha final, ele abraça o moralismo e fica... não, Light, feio, não pode matar gente, tá errado. E isso não me incomodaria tanto se eu não tivesse que ver um monte de adulto barbado hoje em dia falando que concorda com Light. Ah, ele é moralmente ambíguo, mas pra mim, Kira que é o verdadeiro herói. Isso se estende com uma projeção de toda a onda conservadora que tornou o momento em que vivemos o ápice do monte fumegante de cocô, e eu simplesmente não consigo deixar passar. 2020 já tá merda suficiente sem eu ter que ficar ouvindo da contraparte otaka do fã do justiceiro. E é por isso também que eu tô aberto pro total e absoluto desprezo que o filme tem pelo personagem do Light. E por extensão, os nerds que acham ele um fodão, um exemplo de herói, e, mais importante, um avatar para suas fantasias preocupantes, quando, na verdade, assim como todos esses caras que passam seu tempo todo escrevendo textões no Facebook sobre matar vagabundo e justiça, na vida real, Light Yagami seria bem patético. Porque convenhamos, não é só que Light Yagami é um merda de pessoa, é que eu também nem acho ele tão inteligente quanto eles querem te convencer que ele é. E eu não digo só no sentido que, pra alguém que se acha tanto, ele não tem absolutamente nenhuma ideia do que causa criminalidade ou como o fenômeno funciona, eu digo só em questão de inverter o argumento de por que ele seria tão inteligente. O babaca tinha uma arma toda poderosa, impossível de se rastrear e de origens sobrenaturais tão bizarras que seria impossível que qualquer investigação sequer ia considerar a possibilidade dela existir, e ele conseguiu a proeza de ser pego? Que otário! Ou seja, basicamente o que eu quero dizer é que isso é quem o Light da vida real pensa que ele é, e isso é quem ele realmente é. I thought it was simple at first. I was just gonna kill all the bad guys and the good guys would win, but it wasn't like that. Ele se acha o psicopata charmoso, o autêntico anti-herói barônico moderno contra esses tempos de mimimi politicamente correto, diferente de todos os normies, quando na verdade ele não passa de alguém absolutamente medíocre. Eu tenho que confessar uma coisa, galera. Eu me empolguei demais falando em filminho baseado em gibi japonês, então o vídeo acabou ficando meio gigantesco demais e bem, eu acho que vou ter que dividir ele em duas partes. Semana que vem vamos falar sobre a adaptação do filme dos personagens do L, da Missa, minha teoria maluca sobre a carreira do Lakeith Stanfield, e também vamos falar sobre os temíveis furos de roteiro. Então, se você quer muito me xingar, espera sair a parte 2, porque o meu argumento longo demais ainda não acabou. É bom falar também que a minha ideia era ter feito um cospobre de Light, mas eu não sei o quanto isso deu muito certo, porque a minha ideia... Eu acho que eu mirei no Light e eu acabei acertando muito mais no Columbo. Eu devia tirar essa camisa, esse casaco, não tá dando muito certo. Assim, eu fico mais parecido com o Light e também fico mais parecido com um crente que vai dar sermão na igreja, mas... é o jeito. Galera, vejo vocês na semana que vem e até mais.